O maior engano que Satanás está promovendo hoje em dia é o falso culto a Deus. O culto que é 2 vezes na semana, mais nada. Você só é crente de 7 às 9. E quando você sai do culto, na tua igreja, quem você é? É só isso que temos que saber. Aqui o que eu marquei aqui, vou terminar agora. Sacrificam, pois gostam de sacrifício. Não há devoção ao Eterno. Não é por causa do Criador. É por causa daquilo que eles gostam. Eles faziam sacrifício para comer carne. Não porque estavam fazendo por Eterno alguma coisa. Não havia um propósito. Não havia uma devoção a Deus. Não havia uma intenção, que é a palavra acho que interessante aqui, intenção. Se esqueceu do Eterno. Começou a confiar nos homens, no armamento militar, na estrutura física. É igual o Saul. Alto, forte, Deus rejeitou. Davi pequenininho, baixinho, segundo o coração de Deus. Vocês olham que por fora, Deus diz. Nós olhamos por fora. Deus vê por dentro. Deus capacita quem Ele quer usar. Não se esqueça que tudo depende dele. Nós precisamos do Eterno. Para escapar, não é de cidade fortificada por homens. Significa, o Eterno vai te salvar, porque Ele é o Salvador. Não pelo lugar que você está. Ele vai te salvar porque é Ele que salva. Amém? Simples assim. A Bíblia diz, eu sou o Salvador. Não há salvação fora de mim. Não é a cidade cercada que vai salvar você. Deus usa a cidade para te salvar? Pode ser. Deus usa o deserto para te salvar? Pode ser. Mas se Ele quiser te salvar em outro lugar, Ele te salva. Agora, sai da Babilônia. O que Deus está falando? É ordem. Porque se houvesse um mandamento, fica na Babilônia, você teria que ficar. Você entendeu que o negócio é obedecer o que Deus está mandando? É simples. Amém? Deus vai direcionar o povo dele para algum lugar, na necessidade que for, e de conforme Deus quer. Ponto. Quando for, tem momentos que é preciso sair, tem momentos que é preciso ficar, mas tudo isso na dependência de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que em Nazaré tentaram matar Cristo. Cristo saiu do meio deles e foi para Cafarnaum. Teve outros momentos que os sacerdotes planejaram matar Yeshua. Yeshua saiu de perto deles. Mas quando foi o dia que ele tinha que ser preso, ele não fugiu. Ele não saiu. Não. Ele sabia que Judas foi entregar ele e ele ficou no mesmo lugar. Tanto que Judas foi com os soldados levar ele. Dava pra fugir? Claro que dava. Ele podia voltar pra Galileia. Ó, Judas veio. Ó. Vem cá, discípulos. Judas foi me entregar. Vão meter o pé. Mas não era para ele ser salvo fisicamente ali. Ele já tinha terminado a carreira dele. Observe que Paulo, ele passou naufrágios, perseguições, uma víbora mordeu a mão dele. Ele fugiu de gregos, fugiu de judeus. Quando ele chegou em Jerusalém, Ágapo, não falha a memória, teve uma visão com ele. O cinto dele prendendo ele. E os irmãos imploraram Paulo, não vá a Jerusalém.
Não vá a Jerusalém. Paulo disse, não. Eu tenho que ir. Tenho que ir lá. O que aconteceu? Paulo foi preso. Mas e aí? Paulo perdeu? Não. Lembra da profecia que ele tinha que pregar para os imperadores, para os governadores? Cada sessão que ele ia diante de um governador, de um rei, ele falava de Yeshua. Atos fala isso. Ele foi levado até Nero. Tanto é que ele diz, escapei da boca do leão. Significa que ele não foi punido na morte por um leão. Então ele foi morto, decapitado. Pedro foi preso e crucificado de cabeça para baixo. Mas ninguém lembra que lá no comecinho ele foi preso com vários sentinelas vigiando ele, porque no outro dia Herodes ia matar ele. Era o tempo de Pedro morrer? Não. Então o que Deus fez? Livrou ele. Mas quando chegou na velhice, ele teve que passar pela morte. Significa o quê, filho? Significa que ninguém vai tirar a tua vida antes do tempo. Se você for fiel a Deus, você só morre quando o papai quiser. Agora, Pedro foi livre da espada, mas Tiago não. Tiago foi morto. Pedro não. Tiago foi antes. Herodes foi e mandou matar Tiago. Depois prendeu Pedro. Pedro foi morto? Não. Por quê? Não era o tempo, é? Dependência, gente. Se foi pra Tiago morrer, era pra Tiago morrer, não Pedro. Pedro morreu quando tinha que morrer. Deus escolheu Pedro pra morrer depois. Estevão não teve o mesmo caminho. Morreu antes. A gente tem que aceitar os planos e desígnios de Deus. É isso que a gente tem que aceitar. Se Deus me separou 70 anos pra viver, eu vou viver 70 anos. Mas se Deus quiser que eu morra amanhã, eu vou morrer amanhã, depende dele, gente. A questão toda é obedecer a Deus, vivo ou morto. Ele vai te direcionar, ele vai te levar pra lá, ele vai te levar pra cá, ele vai te levar pra lá, ele vai te levar pra lá. Agora, sempre fique ligado. Amém? Louvado seja o Eterno. É o que eu podia falar com vocês aqui. Cuidado, hein? Confia no Eterno, não nos homens. E grava esse salmo aí. Salmo 20, verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Para que serve carros e cavalos? Guerra. O que o Salmo 20, verso 7 está dizendo? Não é a quantidade de cavalos que me fazem vencer. Não é a quantidade de carros e cavalos que me fazem vencer. Minha confiança não está no meu poder militar. Minha confiança está no Eterno. Davi foi com uma funda, não é isso? 5 pedrinhas e venceu um gigante. Eu posso ir sem nada. E eu vencer. Mas por quê? Deus é comigo. Eu entro e saio de qualquer lugar sem ser visto. Se Deus quiser. Eu fico invisível. Filipe foi transladado, lembra? Ele estava num lugar e foi parar em outro. Gente, isso é bíblico. Eu tô aqui hoje, daqui a pouco tô lá na casa da minha querida Maria Aparecida Firmo Salim tomando um café com ela, amém? Quem sabe, hein? Você acredita? Acredito. Claro que acredito. Se for a vontade do Eterno, amém? Mas se não for, não vai ser. Mas eu confio nele, amém? Um grande abraço, minha querida. Maria Aparecida Firmo Salim, Ingrid Alves, Herbert Lúlio, César, Reinaldo Ramos, Luciana Gomes, Thalita. Confia no Eterno, só isso.
Marinalva, Graziele Borges, que eu acho que é a irmã Paula Barbosa, Arlina Fernandes, Cris Liarro, Tata Hassan. Aqui, aproveitar aqui. Canal, peço aos nossos queridos irmãos que se inscrevam no canal do nosso querido irmão, amém? Davi, amém? Ele fez um canal para crianças. Davi tem um canal que ele colocou o nome, muito bem escolhido, amém? Teshuvá com Yeshua Kids, amém? Então, depois eu vou pegar o link e vou colocar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Vou botar aqui o link do nosso amiguinho, tá bom? Para vocês acessarem o canal do meu amiguinho, tá bom? Ele abriu um canal para pregar para crianças. Achei muito legal esse comportamento, amém? Tem gente, eu tenho vergonha de aparecer na internet. Aí eu não gosto de fazer vídeo. Você acha que eu tô aqui pro hobby? Tô aqui pro mandamento. Vontade de Deus. Amém? Poxa, irmão Felipe. Poxa, irmão Felipe. É verdade. Opa. Tá. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se dá pra ir. Só um minutinho, irmãos. Deixa eu botar aqui. Agora vai. Eu não sei se o Google vai aceitar, mas o YouTube. Deixa eu tentar botar aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Vamos ver. Porque às vezes o Google demora um pouquinho. Eu acho que não vai dar agora não. Apareceu. Aí, ó. O canal dele aí no chat aí, tá bom? Você clicando nele aí, você vai encontrar o canal do nosso amigo. Já tem 90 inscritos, hein? Tá bom? Shema Israel. Então, Teshuvá com Yeshua. O seu link tá aí do lado. Você se inscreva nesse canal. Tá bom? Ele assistiu aqui a live. E ele falou que Deus tocou. É isso aí. Amém? Que as crianças aí, filhos dos irmãos aí, dá um apoio a ele, tá bom? Deus abençoe aí ao irmãozinho aí, Davi. Carolina, um abraço ao Greik. Marcos Vinícius. Bom, veja só, irmão. Marcos Vinícius. Eu não vou entrar em outra temática aqui, né? Mas veja só. Nós estamos numa época muito diferente, tá? O querido Marcos Vinícius. Quando o texto foi dado ali, o texto de Mateus, não existia 5G, satélite, câmeras, drones, não havia nada disso, tá? Então naquela época era muito mais fácil de se escapar, tá? Inclusive na época da Segunda Guerra, se eu não falei a memória, existia um fato, foi até feito um filme, um ato de liberdade. Fala dos Bialskis, que salvou mais de 1000 judeus numa floresta. Virou uma comunidade. Comunidade dos Bialskis. Tá ok? Só que você precisa entender o seguinte. Muitos não vão escapar. Porque a Yeshua diz
do número incontável de pessoas que foram mortos na grande tribulação. Vai sobreviver alguns, sim. O que eu não posso dar é garantia que vamos ficar vivos. Isso eu não vou dar pra ninguém. E não significa que morrer, ô irmão, é perder. Não, eu já falei isso aqui. Porque senão a Bíblia falaria o contrário. A Bíblia diz que vai ter milhões, milhares de milhares, João viu, que foram decapitados. Entendeu? Não quer dizer que vai ser salvo quem estiver vivo, não. Pode ser que eu, Felipe, sobreviva. Eles venham aqui me procurar e não me achem aqui. Ou fique invisível. É bem possível que Deus me leve para um outro lugar. Mas eu não vou confiar nisso. Eu vou confiar nele. Porque qualquer lugar, por mais que seja equipado, protegido, a minha confiança não está nisso. Agora, o que a gente tem que ter cuidado, as profecias, elas precisam ser analisadas em seu contexto. Quando Cristo falou isso, Jerusalém não tinha sido cercado pelos romanos. Quem conhece a história sabe que em 70, Tito Vespasiano cercou a cidade. Como eu disse, não havia câmeras, não havia drones, não havia satélite, não havia tecnologias. Tá bom? Mas acredito que o povo de Deus vai ter que, em algum momento, vai ser preciso ir para cavernas. Acredito. Sim. Agora, e a quantidade dos que foram mortos? Quem pode escapar, vamos botar aqui, da Austrália? Fala pra mim. Falar isso no Brasil é mole. Fala isso numa ilha. Falar isso tendo um deserto é mole. E numa cidade que neva? O Brasil não neva. Como falar isso para um francês? Nem todos vão conseguir escapar, então isso é óbvio. Depende do lugar que você esteja. É bem mais fácil escapar no Brasil. Sim. Claro. Isso sim. Agora, quem tá na França, quem tá num país europeu que neva, o que vai acontecer? Tem como ir para algum lugar? O que Yeshua disse? Orai, rogai, para que sejam dignos de estarem de pé diante do Filho do Homem. Então o segredo é o seguinte: ore a Deus. Se ele te achar digno para você viver até lá, tu vive, senão você vai antes. Amém? Agora, se aconselha as pessoas a se moverem, sim. Se eu morasse na Europa, eu já estava no Brasil há muito tempo. O Brasil é um lugar vasto, né? Agora, cada um tem que decidir o que quer. Mas eu viria pro Brasil com fé. O Brasil tem muitas montanhas. É um lugar muito rico, não é? Eu acredito que muitos vão se salvar. Fisicamente e espiritualmente. Outros não. Outros vão morrer e vão ser salvos mesmo morrendo. A questão toda: orar, obedecer a Deus para chegar até o final. Agora, tem que ter cuidado com essas profecias para a gente não pegar elas e jogar pro tempo e esquecer o contexto. É muito mais difícil escapar hoje, fisicamente falando. Por quê, Felipe? Não havia luz elétrica.
Já percebeu que à noite era mais fácil de fugir sem ser visto? Era. Quem não lembra antigamente sem luz? Já pegou uma época com pouca luz? Já morei na roça, lamparina, quase tudo. E eu lembro que era tudo mais... Eu sempre falo que era mais engraçado. As coisas antigamente era mais... Você tinha mais coisas para... Curiosidade de coisas. Você tinha... uma vida totalmente diferente. Então eu lembro... Pouca iluminação, pouca luz. Quem já pegou isso? Já pegou? Hoje, como que um país consegue ser vigiado? Um dos países mais tecnológicos é os que mais tem câmera, reconhecimento facial, tecnologia. Tudo depende de luz, internet. Esses países, ninguém foge. Por isso que vai ter chip. Na verdade, já tem. Já chip líquido. Pra quê? Pra te achar. Pra achar as pessoas, pra controlar elas, pra você... Enfim. Então nos países que são menos desenvolvidos, são os países menos controlados. Os países mais desenvolvidos são os mais controlados. Isso é lógico, né? O sistema, ele vai controlar tudo. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Orar. Pedir o Eterno direção para um lugar. O Eterno permitindo ir, se direciona. Agora, vai confiando no Eterno. Porque se o Eterno falar para mim ficar aqui, eu vou ficar. Se o Eterno mandar você andar, eu ando. Quem sabe ele até me leva antes. Eu não sei. Eu só sei que eu tô fazendo aqui que Deus mandou fazer. Agora, aqui a Bíblia fala que vai ter muita gente que vai ser salva morrendo, vai. E eu já disse, nós que vivem, que vivem. Não é os que morrem, que morrem. Tem muitos que estão vivos, que estão mortos. E alguns que morreram, que estão vivos. Amém? Tudo depende de Deus. Então, vivo ou morto, eu tenho que estar com Ele. É a minha garantia. A minha garantia não é onde eu estiver. Não é o que eu tenho. Não é quem eu sou. A minha garantia é Deus comigo. Ah, meu irmão. Deus comigo? Tô garantido. Posso entrar dentro de uma selva e ficar lá com Deus. A questão que a gente tem que despertar é com Deus eu tenho que estar. Em qualquer lugar, se você estiver sem Deus, você está sem tudo. Tá bom? Então se preocupe, Deus está contigo. Segundo, obedecer o que Ele te diz. Vá para onde Ele diz para você ir. E continue fazendo o que Ele mandou você fazer. Tá bom? Confia no Eterno. Esses últimos dias são dias que só vai ficar de pé quem ora. Quem busca. Só vai ficar de pé quem vive o que Deus quer. Respira santidade. Não vai prevalecer quem não tem o Eterno. Por isso que agora o peneirão vai passar e vai voltar muitos os que ficam cocheando em dois pensamentos. Vai voltar muita gente agora. Já tá voltando. Tem gente trocando o Eterno por emprego, por família, por casamento.
Meu irmão, vai ter um racha pra tudo que é lado agora. Não quero te desanimar. Quem comigo não se ajunta, se espalha. Vai ter casamentos desfeitos. Vai. Não volte atrás por causa de ninguém. Ah, meus filhos não querem ir. O problema é deles, que eles fiquem pra lá. Ah, minha mãe não quer ir. O problema é dela. Ah, minha pai... O problema é dele. Obedeça ao Senhor. Que a Bíblia diz que os pais entregarão os filhos entregarão os pais, os maiores inimigos do homem serão seus parentes. O que a Bíblia diz? Orem para que você... Por que Yeshua... Você olha Yeshua? Teve um dia que ele andou sobre as águas, eu tava analisando. Eu sou uma pessoa que analiso muito. Você tem que ler um texto e entrar dentro dele. Você medita. Sua mente volta 2000 anos atrás. Você entra dentro do texto. Aí que você começa a perceber o texto. Vamos lá. A Bíblia diz que Cristo, no pôr do sol, foi para o monte orar. Voltou na quarta vigília. Matemática é simples. Pôr do sol, 6 horas. Quarta vigília. A noite era dividida em 4. De 6 da tarde às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3, de 3 às 6 da manhã. O dia também é dividido assim. Na quarta vigília, Cristo andou sobre as águas. Ele foi para o monte orar às 6 da tarde. Ele orou pelo menos 8 horas. E lá para depois das 3 horas da manhã, ele andou sobre as águas. Cristo orava sempre, toda hora. Você quer vencer o que tá vindo? Não é apenas saindo da cidade não, tá, irmãozinho? Tá, irmãzinha? Se você não botar tua boca no pó, você não vai vencer não. Porque Cristo nos disse, orai e vigiai. Tem gente que tá achando que é só pra sair da cidade e vai vencer. Filhinhos, vocês vão sair, vocês podem até sair. Só que isso é só um passo do processo. Se vocês não forem pessoas de oração, vocês não vão viver em lugar nenhum. Tem que orar muito para Deus livrar. Porque eu vou fugir. Paulo tava na beira da praia, a serpente mordeu a mão dele, irmãos. Agora imagine, você foge pra mata. Uma serpente te morde, irmão. Um escorpião. Não adianta só fugir pro monte. Tem que fugir com Deus. Pegou a diferença? Você pode fugir sem Deus e se dar muito mal. E fugir com Deus e vencer. O que eu tô falando aqui, você tem que tomar uma posição, se deslocar, se possível for. Agora, vá com Deus, porque ir sem Deus é perca de tempo. Se você for sem Deus, você vai perecer de qualquer maneira. Então, eu quero sair, quando Deus quiser, com Ele. Aí eu posso ir para qualquer lugar que Ele tá comigo. Eu vou pra rua, Ele tá comigo. Eu tô na cidade, Ele tá comigo. Eu ando no meio de leproso e não fico leproso. Passei esses 2 anos aqui, nem resfriar eu resfrio. De vez em quando, pum, acabou.
tem outras lutas. O dia que eu caí no leito pra morte, foi porque Deus quis que eu morresse. Aí você tem que dar uma festa. Não fica triste. Você parou pra perceber? Porque agora o que mais se fala é sobreviver. Sobreviver. Sim, sobreviva. Saia de Sodoma, sai da Babilônia, mas saia com Deus. Você pode mudar de uma cidade para outra e continuar sendo o mesmo. Não adianta. O que eu tento alertar para as pessoas, Deus vai te direcionar para onde que você vai. Ele vai abrir a porta para você ir. Ele vai te impulsionar. Mas ele vai estar contigo. Agora, vai ter um monte de gente que só quer fugir com medo da morte. Eu saio porque Deus quer que eu saia. Eu não tô com medo de morte nenhuma, não. Se eu tivesse medo, eu não tava pregando. Você acha que eu tô com medo, irmão? Eu tô com medo de Deus, não da morte. Agora, posicione-se. Deus mandou você se deslocar, aí obedeça. Deus falou para Abraão, Lelerá, sai por ti mesmo, tem que sair. Sai de Ur, ele saiu. Aqui tá a questão, Deus mandou você sair, eu vou sair porque Deus mandou sair. Acabou. Deus vai estar contigo no deserto, você vai chegar lá onde você tem que chegar, vai vencer o que tem que vencer, ponto final. Agora, cuidado. Porque fugir, vai ter um monte de gente fugindo. Vai ter filisteu fugindo. Moabitas. Romanos. Ai. Vai ter um monte de outro. Vai. Eu tô vendo gente fazendo vídeo na internet. Não são crente. Estão falando disso? Você acha que a picadinha... Não, é só servo de Deus que não tá sendo picado. Não. Tem espírita. Tem ateus que não vão tomar. Gente. Entendeu? Tá bom? Agora, Deus mandou você sair, mete o pé, hein? Porque aí é desobediência, né? Porque se Deus mandar eu sair... Ó, Felipe Cunha, arruma a mochila e vai agora. Na hora, tem que ir agora. Não foi o que o anjo disse pra Ló? Vai agora. Aí sim. Mas o que eu tô querendo dizer é pra você não ficar dependente da força humana ou da capacidade humana. Obedeça a Deus. Deus mandou você sair, você sai. Tá bom? Porque senão as pessoas vão achar que é só fugir e tá resolvendo o problema. Não. Fugir sem Deus é perda de tempo, amém? A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias, ninguém ia sobreviver. Só que eu já tive visão dos crentes vivendo em caverna. Tá ok?